Olá, sétimo ano! Estamos iniciando nossa aula sobre fontes de energia. Na aula anterior a gente viu um pouquinho sobre o que é um combustível, né? E como é que funciona a utilização desse combustível para gerar energia, para gerar calor, para gerar luz. Gelar é ótimo, né? Agora a gente vai entender um pouquinho quais são as fontes de energia, o que a gente pode estar utilizando como combustível e quais são as classificações que a gente pode estar utilizando na ciência para separar os tipos de combustíveis que existem. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, né, vamos começar pelo início. Primeiramente, a gente pode dividir os combustíveis, né, as fontes de energia, que são os combustíveis, em dois grandes grupos, que são fonte de energia não renovável e fonte de energia renovável, né? Quais são as fontes? O que são, na verdade, fontes de energia não renovável? Fonte de energia é aquilo que vai nos fornecer energia, que é um combustível, né? Não renovável significa que ele não se renova. Ele demora, ou não é que ele não se renova, ele se renova, só que demora muito, muito tempo para que a gente consiga ter esse produto novamente de forma natural. Como assim? Um exemplo, combustíveis fósseis, que está aqui, que é um exemplo de combustível não renovável. A própria natureza ela fabrica esses combustíveis fósseis. Só que não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, de uma semana para outra. Demora milhões e milhões de anos para que a gente consiga obter, né, esse combustível fóssil. Então, se a gente utilizar ele em grande escala, utilizar mais do que a natureza consegue repor, né, vai chegar um momento que a gente vai acabar com esse recurso. Então, por isso que ele entra num grupo de não renovável. Ele não se renova com tanta facilidade ou com tanta rapidez. Ele demora milhões e milhões de anos. Então, se a gente utilizar muito, além de a gente poluir o ambiente, que a gente já vai chegar lá, a gente também prejudica na questão de consumo, porque a gente está consumindo mais do que a Terra, do que o planeta consegue repor, tá? Então, combustíveis não renováveis é que ele demora muito tempo para que o planeta consiga repor esse combustível, essa fonte de energia, tá? Então, quais são os exemplos de fontes não renováveis? Primeiro, combustíveis fósseis, né? Quem são os combustíveis fósseis? São materiais que eles ficam subterrados, né? E tem a pressão da atmosfera, a pressão da gravidade exercendo em cima desse material, fazendo com que ele mude sua composição. Então, esses combustíveis fósseis, né, restos de materiais orgânicos de milhões de anos atrás, então ossos de dinossauro, ossos vegetais, ossos de outros animais que existiam naquela época, que depois de milhões e milhões de anos, quando morreram, eles foram subterrados, né, e com a pressão da atmosfera fez com que esses ossos eles sofressem uma transformação e mudassem sua composição, virando esses combustíveis fósseis. E quem são esses combustíveis fósseis? Quais são os exemplos dele? Temos o petróleo, né, que a gente retira lá do fundo da terra, o gás natural, né, que ele tem praticamente a mesma forma, muda só algumas características, mas ele tem quase a mesma forma de composição de um petróleo, né? Ele é fabricado da mesma forma, ele é feito de combustíveis fósseis, só que a forma que se retira, a forma que ele é composto é um pouquinho diferente do petróleo, mas ainda assim ele é feito de combustíveis fósseis. E nós temos o carvão mineral também, que também é feito de combustíveis fósseis, que também não é renovável, ou seja, demora muito tempo para se repor, tá? Então, combustíveis fósseis nós temos 3 exemplos: petróleo, gás natural e carvão mineral. O petróleo a gente consegue, na hora que a gente vai retirar ele, que a gente vai estudar nos próximos capítulos, a gente consegue ter várias variações, vários derivados desse petróleo. Que quais são eles? A gasolina, então através do petróleo a gente consegue fabricar gasolina. O óleo diesel, que é usado em motor de caminhão, de ônibus, né? Alguns meios de transporte, em vez de usar gasolina, usa o óleo diesel, né? Que também é um combustível derivado do petróleo. E nós temos a querosene, né? Que é um combustível também utilizado para queimar, para gerar combustão, né? Alguns equipamentos utilizam querosene para que funcione. E é um derivado do petróleo também, que é um combustível não renovável. Então, combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral.
Petróleo ele tem suas derivações, que podem ser gasolina, óleo diesel e querosene. As mais importantes, as mais usadas são gasolina e óleo diesel, né? A querosene, o gás de cozinha e os combustíveis marítimos e aéreos, eles são derivados do petróleo, só que eles não são tão usados quanto a gasolina e o óleo diesel. Tá? Mas todos eles, até o gás de cozinha que a gente utiliza na nossa cozinha, né, para cozinhar aquele gás, ele é um derivado do petróleo. E os combustíveis usados em navio, em aviões, em jatinhos, também são derivados do petróleo. Beleza? Então, não renovável, primeiro, combustíveis fósseis. Nós temos outro combustível não renovável utilizado também mundialmente, que é a energia nuclear, né? O que seria energia nuclear? A gente pega núcleo, né? O átomozinho, que ele é uma bolinha, ele é uma estrutura de um elemento químico, né? E a gente pega esse elemento químico, que é esse átomozinho aqui, e a gente consegue tirar a energia do núcleo. Então nós temos o núcleo aqui, a gente consegue retirar a energia desse núcleo e converter essa energia nuclear em energia elétrica, né? Então, como é que funciona? Energia nuclear não é renovável, porque a gente precisa de um elemento químico que ele é muito escasso no planeta, né? E ainda ele libera radiação, é um elemento químico tóxico, né? Que se a gente não utilizar ele da forma correta, se gerar uma explosão, gerar um acidente nuclear, vai liberar radiação por todo o ambiente, por toda uma cidade, que nem já aconteceu aqui, né? No caso de uma cidade super conhecida que vocês já conhecem, né? Que é a Hiroshima, né? Que lá teve um acidente nuclear, né? Também tem outros acidentes que não foi acidente, né? Foi guerra, que bombas nucleares atingiram Nagasaki. Ah, desculpa, eu equivoquei. Nagasaki e Hiroshima foi bombas nucleares. O acidente nuclear que aconteceu, deixa eu ver se eu me lembro aqui o nome da cidade, foi no Oriente também, se eu não estou ficando muito fora da casinha, né? Não vou lembrar agora. Talvez eu deixe isso como pesquisa para vocês. Qual é o nome da cidade, né? Já pesquisem e botem aqui nos comentários. Qual é o nome da cidade que teve um acidente nuclear onde atualmente não se pode entrar, não se pode ter atividade nenhuma. Todas aquelas pessoas tiveram que ser afastadas, não tem população ali, né? Cresceu mato, tá abandonada aquela cidade há vários anos e vai continuar assim até que o índice de radiação diminua, porque teve um acidente nuclear lá, numa usina nuclear, tá? Então essa energia nuclear é isso, eles tiram a energia do núcleo de um átomo, de um elemento químico, e eles conseguem usar essa energia em forma de energia elétrica para abastecer toda uma cidade, todo um município, ok? Então, não renovável, nós temos combustíveis fósseis e a nuclear, que aqui temos o núcleozinho de um átomo. Próximo, né? Próximo lado que a gente não viu ainda, que são as fontes renováveis. Se a não renovável demora muito tempo ou não se renova, a renovável ela tem uma composição, né? Uma renovação muito rápida. Então, quando a gente utiliza, dentro de algumas semanas ou alguns meses, a gente já pode estar utilizando novamente que ela se renovou. A própria natureza repôs esse produto com maior rapidez, tá? Só que a gente tem que prestar atenção no negócio. Ele é renovável e não inesgotável. Então, se a gente não tiver uma consciência, um consumo consciente dessas fontes renováveis, ela pode acabar, né? Ela pode ser potencialmente inesgotável, né? Ou melhor, esgotável. Ela pode se esgotar com muito... Se a gente não tomar cuidado, ela pode se esgotar com a mesma velocidade que ela se repõe, tá? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, quais são as fontes renováveis? Hidráulica, né? Aqui no Brasil, nossa principal fonte de energia são as usinas hidrelétricas, que usam o movimento da água, a força da água, para gerar energia elétrica, tá? A hidráulica, então, seria a água. A gente utiliza a força da água para gerar energia. E a água é uma coisa que ela está sempre se repondo, né? Através do ciclo da água, né? Então, a água ela evapora, chove, aí é absorvida pelo solo. Esse solo vai criar aqueles lençóis freáticos, podem, através desses lençóis freáticos, formar nascentes. Então, por conta do ciclo da água,
a água vai estar sempre disponível, como eu falei, desde que a gente tenha um consumo consciente em cima disso. Ficar utilizando a água o tempo todo ou poluindo ela, a gente acaba prejudicando esse ciclo, né, e, consequentemente, prejudicando nossa fonte de energia. Segundo, lenha. Né? Lenha também é uma coisa que dentro de alguns anos, né, 1, 2 anos, ou até meses, nasce árvores. Né? Tem uma floresta, ela consegue ter um próprio equilíbrio e ela vai se repondo, desde que a gente utilize da forma correta. Agora, se a gente desmatar uma floresta toda, né, não tirar só aquilo que é necessário, a gente prejudica tanto o meio ambiente, quanto o ecossistema, quanto essa fonte de energia, tá? Que é a madeira, a lenha. Depois nós temos o carvão vegetal, né, que é um carvão retirado de plantas, né, das árvores, não um carvão mineral, que ele é feito de elementos químicos e minérios. Né? Não, é uma fonte tirada de vegetais, de plantas. A gente consegue queimar essas plantas, utilizar alguns tipos de planta como carvão. Tá? Então, carvão vegetal também é uma fonte renovável. Biomassa. Biomassa é pegar matéria orgânica, ou seja, resto de animais, resto de plantas, e a gente conseguir utilizar esses restos de animais e plantas, essa matéria orgânica, em energia. Né? Então, a gente chama isso de biomassa. E essa biomassa, nós temos um exemplo dela, os biocombustíveis, que é um combustível que vem de animais, que vem de plantas. Né? Não é um combustível que vem de fósseis. É um combustível utilizado de restos de animais e plantas ou óleos vegetais. Como exemplo, a cana-de-açúcar, a gente consegue extrair essa cana-de-açúcar e transformar em etanol, que é um combustível que a gente utiliza no nosso carro. Né? Então, cana, aqui no Brasil a gente utiliza isso muito bem, utilizando em etanol. Mas nós temos outros tipos de óleos vegetais que a gente também pode estar usando como combustível, tá? Não apenas da cana. Beleza? Então ficou bem claro isso daqui para vocês, eu espero que sim, tá? Não renovável, demora muito tempo para se renovar. Renovável se renova com uma maior velocidade, né? Ele tem um ciclo mais rápido. Não renovável, combustíveis fósseis, seus exemplos e suas derivações, e energia nuclear, que está aqui embaixo, e a energia nuclear. E o renovável, nós temos a hidráulica, que é da água, a lenha, que vem da madeira, carvão vegetal, que vem dos vegetais, biomassa, que também vem de restos de vegetais e animais, e biocombustível, que vem de óleos de alguns vegetais, como a cana-de-açúcar. Beleza? Então fica como deveres, né? Como uma atividade para vocês ali, para botar nos comentários. Deveres. Colocar nos comentários qual cidade teve um acidente com usina nuclear. Podem colocar isso aqui nos comentários, né? Pode botar esse dever aqui nos comentários do Google Class, tá? Então, terminou de ver a videoaula, já bota aqui nos comentários dessa própria publicação, desse próprio material, tá bom? Tô aguardando para dar pontinho extra para vocês. Um beijo e se vemos em breve.